Glória a Deus, Shalom, boa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós cremos na misericórdia do Senhor. Estamos aqui nesta, como posso dizer, neste Oséias da tarde. E vamos fazer um reprise um pouquinho aí do da manhã, para que nós possamos ficar com essa palavra registrada que entendemos que é importante estar aí disponível no ministério que foi pregado hoje de manhã. Então, para quem já assistiu, vai assistir um pouquinho de novo. Lógico que o Senhor sempre acrescenta alguma coisa, mas nós vamos aí fazer quase que um remember aí da parte da manhã. Amém, irmãos? Então, primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 1. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos pela tua graça e misericórdia, nos cobre com o teu sangue, nos ajuda em todas as coisas a agradecermos ao teu nome, a buscarmos ao Senhor, a crermos cada vez mais na tua misericórdia e na tua graça. E que tu possas nos levar adiante, Pai. Fala com as nossas vidas e que nós entendamos cada vez mais o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aiás, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. E ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aiás, e Aiás já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aiás: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aias o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Amém? Nós lemos um pouquinho mais de manhã, mas vamos parar por aqui agora. Irmãos, o que a gente precisa entender, a gente estava orando de madrugada, já pregamos sobre isso de manhã, é que a nossa alma, ela pode nos trazer rotas e ideias alternativas baseadas em feridas, em decepções, em mágoas, em tristezas, em dores. E ela vai ter uma argumentação muito forte. Então, entenda sempre, não perca isso de vista, que a alma, ela não é nossa inimiga. Nós precisamos entender que a alma, ela é neutra. Eu vejo a alma como uma maisena. Se você pegar a maisena e puser ela para fazer um manjar, ela vai aceitar, o manjar vai ficar com uma consistência boa, ela vai aceitar o açúcar, a calda, a ameixa e tudo que vai pôr lá no seu manjar e vai dar tudo certo. Mas se você também pegar essa mesma maisena e colocar numa receita para ela empanar um peixe, também ela vai aceitar. Ela vai ficar crocante, ela vai aceitar o sal, porque a alma, ela é exatamente como a maisena, ela é neutra, ela é nula, mas ela fica esperando um comando, ela fica esperando alguma coisa
para ensinar, ela absorve o ensino e dali para frente, então, ela começa a ter uma manifestação. Então, entenda, quando a gente fala de alma, às vezes a gente pode levar a alma, então é minha inimiga, eu preciso anular a minha alma. Não, você precisa conquistar a tua alma. A alma é um objeto de conquista, ela não é tua nem minha adversária, mas ela precisa ser nossa aliada. E para que ela seja nossa aliada, você vai ter que alimentá-la através daquilo que você recebe de alimento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Deus, Jesus, vai falando com você no teu espírito. O teu espírito, por isso que a gente fala, converse com a tua alma, ensine a tua alma, reeduque a tua alma, dê de novo, formate a tua alma dentro da palavra de Deus. Por isso a gente insiste tanto nisso, porque a tua alma, ela será a tua adversária se ela receber a cultura dessa terra, do mundo, da carne, de Adão, do diabo, e ela recebeu tudo isso. Nós aqui, a grande maioria aqui, nós passamos uma boa parte da nossa vida pelo mundo, tivemos uma cultura do mundo, a nossa casa nos ensinou muitas coisas erradas, a escola, e muitas coisas foram ensinando a nossa alma e ela então adotou um padrão de comportamento. Dentro do nosso trabalho, da nossa igreja, da família, do casamento, ela aprendeu a fazer muitas coisas e para ela é assim que as coisas funcionam. Mas quando nós começamos a aprender do Espírito Santo, quando nós começamos a aprender através da palavra, então é nossa obrigação chegarmos até a nossa alma e falarmos para ela, ó, algumas coisas estão mudando, algumas coisas estão ficando diferentes, e nós vamos então reeducando a nossa alma, e aí sim ela começa a ser a nossa aliada. Mas ela só é a nossa adversária porque ela é mal educada. Ela foi mal ensinada pelas coisas que nós absorvemos antes e passamos para ela, por as coisas que ela até herdou na nossa própria vida, nos nossos antepassados, e ela então foi formatada daquela forma. Então, nós precisamos entender que nós temos a capacidade, nós temos o poder de estarmos reeducando a nossa alma, e isso é importante que seja feito. Mas essa alma que está dentro de mim, dentro de você, que não foi reeducada, e portanto, então, essa sim é nossa adversária, o que vai acontecer com ela? Nós seremos filhos de Deus, teremos a marca, seremos salvos, teremos o sangue do Cordeiro, o nome de Jesus, estaremos encaixados com a palavra, estaremos fazendo um monte de coisa, teremos promessa, mas ela vai nos lugares de dor, de carência, de solidão, de abandono, de frustração, de machucadura, agora dentro e fora da igreja, ela vai se manifestar, porque ela vai também ter uma voz. Ela vai também querer ensinar alguma coisa, ela vai querer trazer para a nossa vida uma direção. Mas o Espírito Santo dá ao nosso espírito uma direção, vá por tal caminho, faça tal coisa, acesse tal situação. E a nossa alma, então, nessa jornada, onde nós começamos muitas vezes a ter problemas, ter dificuldades, ficarmos entristecidos, parece que nós estamos agora cansados dessa guerra, está muito difícil para nós. Aí o que vai acontecer? A alma vai apresentar algo que vai fluir de dentro de você e ela vai começar a trazer argumentos que vai parecer bom, que vão parecer coisas boas. Ela vai argumentar muitas vezes, olha, e se nós fizermos assim? A gente fala muito das ideias. Eu era o homem das ideias, eu tinha muitas ideias. Mas eu entendo que as minhas ideias, elas eram formadas dentro de uma escola. A escola que eu recebi do meu pai. Então, eu tinha muitas ideias de como pagar uma coisa, não pagar outra, daqui a pouco eu pago outra, daqui a pouco eu venho para lá. Então, isso ficou encalacrado na minha alma, isso ficou lá dentro, essa estratégia de ficar respirando mais um pouco até chegar outro dia. Então, eu tinha assim, um instinto de sobrevivência na parte financeira muito grande, porque senão eu teria morrido muito antes. Então, eu precisei me adaptar a esse mundo financeiro complexo, onde eu vivia sempre debaixo de aperto financeiro, de dívida, de cartório, de protesto, cheque voltando, de empresas que não queriam vender, meu nome indo para o Serasa, para o SPC, e aquele negócio todo. Então, eu precisava me adaptar àquilo e eu precisava ter ideias. Como eu vou comprar? Como eu vou suprir o meu comércio? Como que eu pago o funcionário? Como que eu pago essa empresa? Como que eu limpo o meu nome? Depois, como que você entende como é que funciona? Então, minha alma ela ficou muito hábil nisso. Eu fiquei muito bom em fazer essas manobras financeiras, não para fazer coisas erradas, mas justamente para tentar fazer a certa, para tentar pagar, porque eu não conseguia. Como muitas pessoas que trabalham, recebem ali, vendem, elas compram, vendem,
pagam os seus custos operacionais, mas a minha vida nunca foi assim. Eu comprava, eu vendia, eu ganhava dinheiro, mas eu nunca tinha para pagar meus custos operacionais básicos, a minha sobrevivência básica. Então eu precisei me formatar dentro da escola que eu recebi do meu pai, mais do que eu fui aprendendo com a minha própria vida. A minha alma então ficou muito inteligente, muito rápida para poder fazer alguma coisa acontecer, para a gente poder fechar sexta-feira o banco, a hora do banco fechar, eu estar com a minha porta aberta. Então, entenda, toda sexta-feira para mim era um respiro de alívio quando o banco fechava às 3, 4 horas da tarde. Eu respirava de verdade aliviado. Falei, mais uma semana se passou. Graças a Deus. Hoje é sexta-feira. Agora eu tenho sexta para trabalhar à tarde, sábado, domingo, e eu só vou ter banco, cartório, coisa para ver segunda-feira. Então eu tinha mais ou menos 48, 60 horas de descanso mental, entre aspas, né? Que era um descanso ilusório, que só segunda-feira, às 9, 10 da manhã, quando o banco abrir de novo, que eu vou precisar ver o que eu vou fazer com isso aqui. Mas de segunda até sexta, às 4 horas, era aquele tormento, voltava tudo de novo. Então, dentro disso, agora eu transito, quando Deus me transiciona para aquela vida, Ele tira a faca da minha mão, Ele fecha aquele ciclo da minha vida e agora Ele me coloca para fazer outra coisa. Quando passa um aperto, e nem precisa ser um aperto financeiro, porque graças a Deus, desde quando nós começamos e entramos nessa jornada com o Senhor, nós não passamos aperto financeiro. Nós levamos uma vida mas dentro do que eu já passei, meu Deus, estou voando. Mas mesmo assim, a minha alma, ela estribuchava dentro de mim, porque ela falava assim, não, a gente pode ganhar um dinheiro, a gente pode fazer alguma coisa. E se a gente fizer um hambúrguer em casa? Não precisa abrir uma porta. Você faz, você congela tudo, anuncia, mudamos para Bauru, ou marca uma entrega por semana em Bauru, produzimos em Duartina, e entregamos em Bauru. Você entende como que a alma começa a argumentar e parece que tem uma lógica? Parece que, mas aonde ela vem? Ela vem sempre na base que ela já tem, porque ela não tem nada novo para me ensinar. É fácil de você detectar se você está sendo agora alimentado ou a tua alma está tentando te redirecionar para um caminho, porque você vai perceber que não tem novidade. São sempre os mesmos argumentos, porque ela só consegue te oferecer aquilo que ela já tem. A tua alma só vai conseguir, essa alma sua que não é tua aliada, mas é tua inimiga, ela só vai conseguir argumentar para você saídas, escapes, acessos a algumas coisas que você vai resolver o teu problema, entre aspas, dentro daquilo que ela já tem de cultura e já está dentro dela. Ela não tem nada novo para nos oferecer. Então, dentro desse ambiente, aonde ela vai começar então a argumentar, se você tiver a fim de ouvir a Deus, você vai falar: opa, essa voz aqui é da minha alma não conquistada. Eu preciso sentar com ela e falar: alma, faz o seguinte, deleta da sua memória hambúrguer, linguiça, salsicha, carne temperada, frango recheado, frango assado, esquece isso daí. Isso daí Deus tirou da minha vida. Alma, nós estamos agora sendo supridos por Deus de uma outra forma. E se ele quiser nos dar uma rota para estarmos trabalhando e gerando recursos de uma outra forma, ele vai nos ensinar. Alma, acabou esse tempo. Acaba, apaga, deleta isso da minha alma. Então eu fui lá e deletei isso. Então agora, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, essas ideias não sobem mais. Mas eu fiquei por algum tempo passando por essa ideia. E ela vai te dar uma ideia firmada naquilo que ela tem de alimentação, mas agora com um projeto que mistura dentro de você. Eu senti uma mistura da minha alma não caída com a minha alma conquistada e com o meu espírito e com aquele negócio. Não, porque agora é verdade, porque agora se eu fizer um hambúrguer aqui e levar para lá, uma vez por semana eu entrego, eu vendo por internet, eu vou lá, e agora eu estou livre, agora eu não sou mais escravo, agora Jesus me libertou, não estou debaixo de maldição hereditária, eu estou alinhado, eu tenho o Pai, o meu ministério tá fluindo, eu estou alinhado com a minha esposa, tudo que me roubou antes não vai me roubar mais, aleluia, glória a Deus, vou ganhar dinheiro, a minha empresa vai dar. E vira um turbilhão de pensamento. Você fica acelerada dentro disso tudo, e aquela argumentação que fica um caos. Mas essa argumentação ela está fazendo o quê? Ela está querendo te tirar da rota no momento de aperto, no momento de dificuldade, aonde, ó, tá vendo? Se você estivesse trabalhando, se você tivesse feito o hambúrguer que eu falei, agora entraria um dinheirinho, agora você ganharia alguma coisa.
Tá vendo como é que funciona? Agora você não precisaria ficar esperando entrar um negócio para você pagar isso daí. Dá para você viver mais tranquilo, Alexandrinho. E a alma vai tentando. Ela vai tentar, ela vai tentar. Parece que ela quer te socorrer. Parece que ela quer te ajudar. Parece que ela quer te colocar num lugar mais confortável, mas ela está querendo te jogar pro buraco. Porque as argumentações são lugares que eu já passei, que não deram em nada e que eu já sei que Deus me tirou de lá. Então, para cada um aqui, para a Daiane, para a Andréia, para a Carmen, para Angélica, para a missionária Fátima, para cada um de nós, para minha esposa que está aqui do lado, para cada um de nós vamos ter o quê? Essa guerra. Ninguém vai escapar disso. Todos nós vamos passar por isso. Quando nós estamos numa rota certinha, bonitinha, agora estamos aqui, acertamos, estamos com o casamento, está com o ministério, está com o negócio, mas vai passar uma dificuldade, vai ter um problema, vai ter uma. E aí vai começar a levantar esses argumentos. Então é necessário que nós estejamos muito vigilantes para que essas coisas não nos peguem, para que essas coisas não venham realmente a trazer com que nós saiamos da rota. Porque isso não vem para nos ajudar, isso não é aliado, é adversário. E muito bem encapado. A embalagem é linda. Pelo menos a minha, quando vinha, era uma embalagem da mais alta estirpe. É muito bem embalado. É bem, sabe aquele lugar que você compra um presente e a pessoa sabe embalar? Ela sabe embrulhar. Eu gostava daqueles pacotes de antigamente, né? Agora você vai numa loja, tem um saco lá que os caras enfiam o negócio lá, o presente, fecha assim, põe uma fita e tal, e dá na sua mão, você vai embora. Mas antigamente não tinham pessoas talentosas para embrulhar presente. Então tinha aqueles rolos de papel, né? Coisas mais antigas, você ia numa loja, só embrulha por presente, por favor. A pessoa rasgava aquele papel, a dobra perfeita com o durex. Quem lembra do durex? O durex, e você entregava aquilo ou recebia aquilo. O pacote era muito bonito. A embalagem era muito bem feita, com todas as dobras ali, de uma forma muito bem harmônica, com uma simetria muito interessante. E é assim a embalagem, é dessa forma a embalagem. A Daiane deve ter recebido esses presentes lá na Bahia, quando o pai dela comprava as bonecas lá, vinha desse jeito aí, né? Mas agora não, agora ficou tudo mais rápido. Então põe no saco, embrulha lá e dá, vai tudo amassado, tá todo mundo feliz, já rasga tudo o negócio, vamos embora. Mas agora o que acontece? Pelo menos para mim, quando a minha alma se levantava para argumentar, para fazer a linguiça, o hambúrguer, o temperado, o recheado, era muito bonito. A embalagem brilha. O teu olho fica assim, fala, é verdade, olha, eu estou perdido. Eu já dava para ter acessado isso há muito tempo, porque eu estou aqui agora. E você fica, porque o encantamento está te puxando. Graças a Deus que o Senhor tem nos trazido lucidez espiritual para combatermos isso e não cedermos ao encantamento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a embalagem é linda, irmãos. É um laço, mas tão bem feito e é um laço mesmo. Às vezes a embalagem era mais bonita que o presente, verdade. Aquelas mulheres que pegavam aquele laço assim, com a tesoura e puxava assim, aí voltava tudo encaracolado e fazia aquele negócio bonito. E na verdade é um laço mesmo. Esse presente, esse negócio, esse embrulho com esse laço, é um laço para nós perdermos a rota profética do Senhor. É um atalho que nós estamos pegando, não é o caminho. Nós estamos andando no caminho. Ah, mas apóstolo, eu não entendo. Nós estamos no caminho e temos dificuldade. No mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo. Eu venci o mundo. Pregamos isso aí, acho que a semana retrasada, quase inteira, falando disso. Então não quer dizer que você e eu estejamos, que nós, se nós estivermos na rota profética exata que o Senhor nos der, que nós não teremos problema. Ele já avisou, vai ter problema. Eu estou avisando vocês para que vocês tenham paz. Vai dar problema, vai ter dificuldade, vai ter resistência, vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci tudo isso. Não ceda às tentações, não disfarce, não precise se esconder de mim por se relacionar com outros deuses. Porque essa palavra que nós lemos aqui há pouco, o que esse homem fez? Ele era um homem ungido por Deus, colocado na rota profética de Deus, era um rei levantado por Deus, separado por um profeta que trouxe a palavra para ele, esse homem aqui, que esse nome é difícil de falar, esse Aias aqui, uma benção de falar esse nome. Esse homem aqui era uma benção na vida dele. E por que ele tem que mandar a mulher dele agora lá, disfarçada? Porque agora ele está adorando a outros deuses. E quando nós cedemos a nossa alma,
é uma manifestação de estarmos servindo e ouvindo outras vozes. E começamos a ficar agora disfarçados, camuflados, escondidos, porque nós não podemos nos apresentar. Então, vá até Deus, porque foi o que ele falou para ela: vá até ele, vá até o profeta, ele saberá o que vai suceder ao menino, mas vai disfarçada, porque senão pode ser que ele não fale com você, pode ser que ele não te atenda, ou pode ser que ele te repreenda, porque ele sabe o que eu estou fazendo. Então, todas as vezes que nós cedemos às vozes da nossa carne, do diabo, da alma não conquistada, de tudo isso, nós vamos nos manifestar dessa forma. Nós sabemos que a resposta está nele, mas agora precisamos ir disfarçado. Só que nós não vamos conseguir disfarçar, porque quando a mulher pisou na porta, Deus já tinha falado com o profeta: vai chegar alguém aí, vai vir disfarçada, vai vir camuflada, vai vir bem embalada, mas é a mulher de Jeroboão. E ele, então, ela nem pisa direito, ele já fala assim para ela: fala, mulher do abençoado lá, Jeroboão, fala. Por que que você está disfarçada? Por que que você está escondida atrás dos seus pecados, dos pecados do teu marido e dessa camuflagem maldita? Por que você não consegue vir até mim com o rosto descoberto? Porque ela já estava contaminada e o marido então tem que dar essa orientação para ela. E nós vamos entender que essas condutas nossas dentro desse ambiente farão com que nós nos apresentemos diante do Senhor exatamente desse jeito, que temos medo agora da repreensão. E mexendo um pouquinho nos Oséias da tarde da semana passada, e misturando um pouco as palavras, o que vai acontecer? Nada mais é do que uma manifestação de orfandade, aonde nós vamos nos apegar na nossa alma, nos disfarces, nos esconderijos, porque na verdade, lá no fundo, no âmago da questão, nós questionamos se realmente Deus, como Pai, está nos guardando. Se realmente somos filhos amados, guardados pelo Pai. Afinal de contas, alguma coisa está dando errado. Afinal de contas, alguma coisa saiu daquilo que eu gostaria que acontecesse. Então agora eu vou me esconder, eu vou me camuflar, eu vou me disfarçar, me apresento diante do Senhor, vou receber a resposta que eu preciso, ele vai falar para mim o que vai suceder com tal coisa, com tal situação, com tal causa, por onde eu ando, e eu volto para trás sem ele saber que ele falou comigo, mas não vai ter como isso acontecer, porque nós não vamos conseguir enganar o Espírito Santo. Essa manifestação nunca deu e nunca dará certo, isso não terá êxito, isso não terá avanço, isso não se concretizará de uma forma que venha galgar sucesso. Então nós precisamos entender que esse mundo que nós estamos querendo acessar, que a nossa alma tem trazido para nós, nesse ambiente de disfarce, onde nós entramos em algumas coisas e queremos fazer o que nós queremos fazer, porque as coisas não estão dando certo, mas agora nós precisamos de uma resposta, mas não temos coragem de irmos até o Senhor com o nosso rosto descoberto, isso é uma manifestação de orfandade. O meu pai falhou comigo. E agora, se eu me apresentar lá, ele vai bater em mim. Então, eu preciso ir lá, camuflado, escondido, para saber a resposta, mas ele não pode saber que sou eu. Mas o pai sabe que é você. Não tem como o pai não saber que é você. Não tem jeito. Um vulto do filho, a gente sabe. Uma manifestação. Meu filho tem marquinhas, ele tem um negocinho na mão, ele tem uma marquinha no pé esquerdo, uma marquinha no dedinho direito, ele tem o jeito de andar, o jeito da cabeça, o jeito do cabelo, um vulto do Mateus. Às vezes ele estava lá na Bola de Neve, nos congressos, a câmera passava assim, ó, era uma passada rápida, a gente já via. Por quê? Porque é meu filho. Eu sei quem é. Eu sei a forma. Foi eu que gerei. E você como filha e filho de Deus, nós estamos achando que nós podemos dar vazão a essas coisas, entrarmos disfarçados, recebermos a resposta que nós queremos do Senhor e sairmos daquilo. E nós vamos encontrar o quê? Esta resposta que essa mulher teve aqui. Eu tenho para você duras novas. Essa palavra me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto isso. Não sei se tem mais algum lugar na palavra que fala isso. Duras novas. Mas, ao invés de nós ouvirmos do Senhor boas novas, como filhos, nós ouvimos duras novas, como órfãos, como pessoas que realmente estão entregues à orfandade, estão camuflados, escondidos dentro dos seus próprios problemas, dificuldades, estamos represados nas nossas dores e a alma se levanta para trazer uma boa ideia. Essa cultura aqui, que esse homem mandou essa mulher fazer, é uma ideia da alma dele. Ó, faça assim. Ao invés de você ficar aqui sofrendo, não sabendo o que vai suceder com o teu filho, fala para tua mulher se disfarçar e lá e pô, boa ideia, alma. Muito obrigado, mas foi uma péssima ideia.
Foi uma ideia horrorosa. E essa mulher aceita e ela vai, mas ela é ali descoberta logo de cara e depois ela recebe uma palavra. Você vai receber aqui duras novas, esse menino vai morrer, todos os machos da sua casa vão morrer, e quando você voltar para tua casa, no último versículo aqui, quando puseres o pé na cidade, o menino morrerá. Então, o que nós entendemos na parte da manhã, na palavra da manhã? Quando nós pisarmos no nosso território, disso que nós estamos fazendo, saímos totalmente da rota, vamos buscar a palavra de Deus de alguma forma, na nossa alma, camuflado. Quando a gente voltar no nosso território, haverá morte, porque nós fomos usar de engano. Nós fomos usar de coisas levianas diante do Senhor. Não estamos com o nosso rosto descoberto, estamos mascarados, maquiados, disfarçados, presos nas nossas carências, nas dores. Irmãos, a alma, ela é uma, sem ser conquistada, como nós falamos no começo, ela é uma fonte inesgotável de boas ideias que serão péssimas ideias. Porque quando você e eu nos sentimos feridos, pressionados, machucados, traídos, e de alguma forma que estamos dando errado, existe um dispositivo dentro dela que quer se levantar, porque tem uma cultura aí estabelecida. Por isso a necessidade da remoção dessa cultura, mas ela quer se levantar. Não, faz o seguinte: paga primeiro o boleto para poder liberar essa mercadoria para você trabalhar o final de semana, deixa voltar o cheque, segunda-feira você deposita o dinheiro, o cheque é reapresentado e aí paga. Você entende como é que você vive na sua vida? Como eu vivi na minha o tempo todo. Então, eu precisava escolher o que eu pagava. E a minha alma me ajudava. Naquela cultura do meu pai, na minha própria cultura, ela me ajudava. Ó, se você pagar isso aqui hoje, você libera a mercadoria, eles vão te entregar a mercadoria. Esse cheque volta, não vai dar tempo deles não te entregar a mercadoria, porque a mercadoria já chegou. Segunda-feira o cheque vai para compensação de novo, você põe o dinheiro no banco, o cheque não volta pela outra vez e tá tudo bem. E quantas vezes eu fiz isso? Voltava, aí eu depositava, aí na segunda vez que o cheque caía lá, o banco pagava, compensava, e a vida ia tocando. E eu ficava então, e eu fiquei dentro disso por muitos anos. E hoje, o que a minha alma quer fazer? O que a minha alma quis fazer na minha vida financeira? Justamente isso. Ó, paga esse aqui, deixa aquele lá, vai para lá. Mas o que Deus falou comigo? Estava ficando de lado, porque eu comecei a dar muito ouvido uma certa época para esse negócio. Eu queria fazer alguma coisa. Então eu precisei silenciar a voz da minha alma, aflita, desesperadinha, que estava aí querendo trazer uma saída para mim, que nunca teve, mas agora ela tem. A tua alma, essa alma tua aí que não foi conquistada, ela nunca conseguiu realmente resolver o problema. Ela só adiava o problema. Ela só jogava para frente. Ela só fazia com que ciclos de repetições viessem sobre a nossa vida e daqui a pouco nós estávamos fazendo a mesma coisa. Nunca, em tempo algum, jamais ela trouxe algo que solucionou meu problema ou o seu. Mas agora ela quer dizer para você e para mim que agora ela resolve. Agora que você tem um Deus, que você tem um Pai, que você está numa rota profética definida pelo Senhor, levanta uma guerra que é falar: ó, se você voltar aqui, ó, eu te ajudo a sair. Mentira! Nunca saiu, por que que agora vai sair? Nunca resolveu o teu problema, por que que agora vai resolver? Esse problema emocional que você passou e ela nunca te ajudou. Agora que você está com Jesus, quando você passa um problema nessa área, agora a tua alma vai resolver isso? Mentira. Esse problema no casamento, que agora você está com Jesus firminho, ele te deu uma rota, fica firme no seu casamento assim, haja dessa maneira, como esposa, como esposo, faça dessa forma, ande desse jeito. Agora que você está fazendo, porque deu um problema, você está acreditando que aquela voz da tua alma lá, quando o teu casamento era uma bagunça, aquela voz vai resolver o teu problema? Mentira! Não existe isso. Aquela voz do ministério, quando era uma bagunça e eu fechei a porta da igreja, se acontecer alguma coisa agora, ela vai querer me dar uma ideia de como ficar a porta da igreja aberta? Mentira, eu fechei. Mas nós, no momento, no calor do fogo, da batalha, da dor, ela aparece com essa embalagem bonita e junto com o encantamento e junto com aquela necessidade que nós queremos de sair do problema, nós entramos em outro. Porque agora, não, agora você faz assim com a igreja. Mas como que aquela alma minha vai me ensinar como fazer com a igreja se ela não suportou o peso da igreja há 4, 5, 6 anos atrás e fechou a porta? Hoje ela vai me ensinar o quê? A minha alma daquele tempo não tem nada para me ensinar. Aquela alma daquele tempo, se ela não foi conquistada, ela está aliada à derrota.
ela está aliada àquela pressão que eu passei, que quando eu vim um domingo na igreja, eu cancelei. Como que fechou a igreja? No final da rota, chegou um domingo, era uma opressão tão grande que eu mandei mensagem para os irmãos: hoje não teremos culto, Deus abençoe, graça e paz. Que a gente não falava shalom na época. Num domingo. No outro domingo, na semana, nem lembro se teve alguma coisa, eu trabalhava em Bauru, não sei se minha esposa fez. No outro domingo, eu desci daqui, fui para a igreja, os irmãos chegaram, eu chamei todo mundo na frente, sentei, falei: irmãos, não teremos culto hoje, está encerrado o ministério. Para mim já deu o que tinha que dar. Deus abençoe, não fique sem congregar. Graça e paz, abraço e entrei para minha casa. Agora, essa alma desse homem derrotado, fracassado, que não aguentou a pressão daquele ministério da época, hoje, essa alma vai querer me ensinar o quê? Sobre o ministério de Duartina, sobre o ministério Moura, sobre o ministério da onde tiver que ser. Ela não tem nada para me ensinar. Mas de repente, se eu passar por um problema, isso graças a Deus nunca aconteceu e tomara que não aconteça. Mas se passar por algum problema e ela se levantar, eu vou falar: alma, você não tem nada para me oferecer. Não vem com esse negócio de querer me colocar disfarce para eu me apresentar diante de Deus, porque eu sou filho. Eu vou lá com o meu rosto descoberto, com a minha cara limpa, falar: pai, como é que eu faço? Tá pesado para mim. É isso que nós temos que fazer. Você é filho, você pode chegar na presença do teu pai, entrar lá dentro daquele que te ungiu, porque você está na rota, você não precisa entrar com disfarce, porque você não tem feito aliança com outros deuses, e você vai poder entrar na presença do seu pai e falar: pai, como que eu faço isso aqui? Tem uma música do Palanquinho, esqueci o nome da moça. Como é que chama aquela moça lá? Ana Rock. Ana Rock, que tem uma música que chama Davi, acho que é a música. E aí ela fala, tem uma parte lá que fala assim: ô Samuel, sabe o que estava falando ali? Num aperto, ela tá cantando ali e ela tá fazendo ali uma alusão, como se Davi tivesse tão pesado para ele continuar a jornada dele como rei, que ele clama ao profeta, ele fala: ô Samuel, o que que eu faço agora? É isso que você tem que fazer, e é isso que eu tenho que fazer. Se tiver pesado para você e para mim, você vai falar: ô Jesus, foi o Senhor que me ungiu, foi o Senhor que me chamou. Eu tenho Pai, eu tenho Espírito Santo, eu tenho um sangue, eu tenho um nome, eu não preciso ficar camuflado, escondido, eu não preciso ficar misturado com outros deuses, eu não preciso buscar resposta em outro lugar. A minha alma não conquistada não tem nada para falar: ô Jesus. Levanta um ô Jesus aí dentro de você e dentro de mim. Faça uma canção, faça a sua canção. Tem a canção Davi, faça a canção Daiane, a canção Maria da Conceição, a canção Carme, a canção Fátima, a canção Angélica, a canção é, Arlene, Andréa Miller, a canção Alexandre, com o nosso nome, como chama Davi lá a canção da Ana Roque. Faça uma canção diante do Senhor e fala: ô Jesus. Você tem pai, irmão. É isso, você tem pai. Mas vamos passar por problema, vamos ter dificuldade, mas nós vamos ter que ter coragem de ir até a presença do profeta, ir até a presença de Jesus Cristo, ir até a presença de quem nos ordenou, nos abençoou e falar: o que que eu faço agora? Estou com um problema aqui. Esse homem estava com um filho. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Você tem pai. Vai até o teu pai, pergunta para ele como fazer, vai com o teu rosto descoberto, maravilhoso, lindo. Vai lá. Aposta com vergonha. Vergonha do quê? Você está com outros deuses? Você está com aliança? Não, mas é que minha alma falou: é mentira. O que a tua alma está falando é mentira. Joga esse negócio fora, mas o pacote é bonito, é mentira. Abre que você vai ver lá dentro. É o que a irmã falou, a embalagem é bonita, mas às vezes o presente. Abre lá e analisa, parte por parte desse presente para você ver. É contaminação, é engodo, é laço, é enredo, é buraco, é precipício, é derrocada, é morte. Tem nada de bom debaixo dessa embalagem. Você já passou por tudo isso, eu já passei por tudo isso, e não chegamos a lugar nenhum. E eu e você, nós temos pai. E nós vamos poder recorrer ao Senhor e falar: pai, estou aqui com um problema em tal área, o que eu faço? Pai, o que está entrando para mim na parte de dinheiro, no financeiro, não está dando, o que eu faço? Pai, no ministério está muito difícil, as pessoas não vêm, quem vem está muito rebelde, a igreja não. O que eu faço? Pai, no meu trabalho, no meu casamento, Senhor, o Senhor mandou eu ficar com meu marido, mas eu não estou aguentando mais. Como eu vi esses dias uma irmãzinha falar, eu estava com um ranço da pessoa que ela respirar me irritava.
Então, toda vez você fala assim, pai, eu estou com meu marido aqui, mas ele respira, me irrita profundamente. O que que eu faço? Só dele acordar, ele não precisa fazer nada, falar nada, a existência dele, para eu ficar feliz, parece que eu precisava ver ele num caixão. E até no caixão ia me irritar, enterrado, 7 palmos da terra, aí parece que eu ia respirar aliviada. Mas ele não vai morrer, irmão. Em nome de Jesus, ele vai viver. E você vai precisar aprender a conviver com a respiração, com o passo, com tudo, e você vai precisar ter vitória. Ele mandou você ficar com seu marido? Mandou. Então agora ele vai te dar graça. Volta lá. Volta lá no profeta. Faz igual a irmãzinha lá que fez o lugar para Eliseu e depois o filho morreu. Ela foi embora, ela não parou para falar com Geazi. Tudo vai bem contigo, tá tudo bem comigo, vai embora. Ela foi aonde? Ô, meu, ô! Ela foi falar diretamente. Como na música de Davi, do Davi, da Ana Roque, ô Samuel, ela foi lá e falou: Ô Eliseu, eu não te pedi filho, Eliseu. Só que é o seguinte: o menino tá morto lá na minha cama. Eu estava em paz. Eu falei para você, Eliseu, eu tô em paz. Tô bem com o povo, tô bem com o governo, tô suprida financeiramente. Eu só quero fazer um lugar para te recolher, para honrar a tua unção. Mas eu não preciso de nada. Mas você me falou que eu ia ter um filho. É verdade. Só que agora tá morto. Dá um jeito nisso daí. E ele mandou lá o menino dele para fazer. Não resolveu, ele teve que ir lá. Ele teve que ir lá segurar esse BO mesmo. Ele foi lá porque a mulher enquadrou ele. Enquadre Jesus, ele vai ficar feliz com você. Ai, apóstolo, eu morro de medo, vai ser uma afronta. Não, vai ser uma honra. Você chegar até Jesus hoje e falar: Jesus, o senhor me prometeu, o senhor falou, eu estou fazendo exatamente tudo, sem mistura, estou com a minha cara limpa, só que está tudo de ponta cabeça. O que que eu faço? Morreu. E ele vai te dar uma saída. Ele vai te dar uma solução. Para de usar intermediários. Para de disfarçar. Para de ceder às vozes da tua alma, que não vai te levar para lugar nenhum. Para de se perder no caminho, porque nós vamos receber um decreto de morte. Duras novas virão sobre nós. Mas em nome de Jesus eu quero te abençoar para que nós, eu e você, entremos na presença do Senhor com o nosso rosto descoberto e recebamos boas novas. Recebamos a ressurreição e a restituição de tudo aquilo que morreu, que foi perdido, que ficou para trás, que não está dando certo. Você vai falar: não, agora eu vou te dar uma saída. Você entrou com o teu rosto descoberto. Senta aqui. Senta aqui, meu filho. Fica aqui comigo. Olha nos meus olhos. Recebe o meu amor. Música do pastor Suzano Selmo. Senta aqui comigo. Olha nos meus olhos e recebe o meu amor. É isso que ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, sabedoria e entendimento, para que quando você pisar no teu território, você volte com palavra de vitória. Vai voltar aqui ó, nesse versículo. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. E eu quero te abençoar falando ao contrário. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa, porque você se relacionou com teu pai, porque você buscou o teu Senhor. E quando você puser o pé na tua cidade, o menino viverá. Em nome de Jesus. Mais uma vez, o vivo é o teu. Mais uma vez, o Senhor está falando: eu tenho algo para a tua vida. Você vai pôr o pé na tua terra, e a tua terra, onde você colocar o teu pé, você vai conquistar. Tem vida para você. Não tem duras novas, tem boas novas, em nome de Jesus. Coloca o pé na sua terra, vai se relacionar com teu pai, com teu rosto descoberto. Busca o que você tem que buscar e volta para a tua terra, pisa lá para levar vida e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, muito obrigado. Amanhã, às 5 da manhã, oração. E depois nós vamos dando aí os outros recados em nome de Jesus Cristo. Abraço, shalom, fogo no bicho.